e vão para Betsaida. Eu vou ficar e eu vou despedir a multidão. Então, ele está falando, vocês vão, eu vou despedir a multidão, depois a gente se encontra em Betsaida. Vão. Jesus não deu opção para eles. Então, eles não entraram no barco porque eles queriam entrar. Eles não entraram no barco porque foi vontade própria. Eles queriam ir para Betsaida, então eles entraram no barco e foram. Não, eles foram obrigados por Jesus. Ok, até aqui, tranquilo. Então os discípulos agora entraram no barco, estão navegando, indo para a cidade de Betsaida. Aqui eu tenho que contextualizar o texto. Já era tardezinha, tá? Estão indo navegando. Jesus ficou, Jesus não foi com eles. Jesus vai despedir a multidão, como ele disse que ia fazer. A multidão, que era de quase 5.000 pessoas, 5 homens, além das mulheres e das crianças que haviam se alimentado da primeira multiplicação dos pães. Jesus despede a multidão para cada um voltar para a sua cidade, voltar para a tua casa. Só que depois que Jesus ficar sozinho, Jesus não vai para Betsaida. Jesus resolve ir para o monte orar. Então observe, Jesus está no monte orando, a noite já está chegando. Os discípulos estão no mar da Galileia, remando, navegando, indo para Betsaida. Só que durante a navegação começa um vendaval. Os discípulos agora vão passar por um vendaval no meio do mar da Galileia. Aqui eu abro um parêntese para nós interessante. Vento contrário na vida de quem é rebelde com Deus, vento contrário na vida de quem é desobediente a Deus, vento contrário na vida de quem não tem compromisso com Deus, absolutamente normal. Agora, vento contrário na vida de quem está tentando viver segundo a palavra de Deus, vento contrário na vida de quem está obedecendo uma palavra que foi o próprio Jesus que determinou. Não estou indo para Betsaida porque queria, estou indo porque Jesus ligou. Vento contrário na vida daquele que tenta, com suas poucas forças, ser fiel a Deus, é diferente. Por quê? Porque nenhum deles estava em desobediência. Eles estavam indo para Betsaida porque Jesus havia dito para eles. Então eles estão debaixo de uma palavra que foi o próprio Jesus quem liberou. Foi ordem, independente, foram obrigados, foram sem querer, não importa. Eles estão indo porque Jesus disse para eles irem. E quando Jesus dá ordem para fazermos alguma coisa, nós estamos indo fazer, e surgem adversidades no meio do caminho, pode ficar tranquilo. Não me interessa o tamanho da adversidade. Se você está fazendo aquilo que Jesus falou para você fazer, fica tranquilo, porque quem vai garantir que a coisa vai dar certa é o próprio Jesus. Ele não pode falar para eles irem para Betsaida e eles afundarem no meio do caminho, senão a palavra de Jesus cai por terra. A palavra dele não cai por terra. Se Jesus falou, vai para Betsaida, não interessa o que vai acontecer no meio do caminho. O barco vai atracar em Betsaida, meu filho. Agora, vento contrário na vida de quem é desobediente a Deus, vento contrário de quem na vida de quem não está nem aí com Deus, vento contrário na vida daquele que a palavra é só de domingo nas mãos. Durante a semana eu vejo outras coisas que me interessam mais. Vento contrário na vida dessas pessoas. Eu não posso, e nem sou honesto, já passei dessa fase, afirmar que o barco desse tipo de pessoa, quando o vento contrário soprar, não vai afundar. Jesus, onde foi dito aqui pelo Mário, Jesus tem compromisso com quem tem compromisso. Quem não tem, se vira com as suas forças. Então, tenhamos compromisso com Deus. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, debaixo da ordem daquilo que Jesus mandou a gente fazer, pode ficar tranquilo. Não se assuste com a adversidade. Não tenha medo do vento contrário. Se Jesus falou, você vai chegar, fique tranquilo. Uma hora Jesus vai vir para cessar o vento. Fica tranquilo porque a palavra dele não cai por terra.
Tá ok? Vamos lá, voltamos. Jesus está no monte orando. Os discípulos estão navegando para Betsaida, pegando um vendaval no meio do mar da Galileia. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, preste atenção, por favor. Nem todo vento contrário é para te matar. Nem todo vento contrário, apesar de ser contrário, nem todo vento contrário é para te parar. Nem todo vento contrário é para nos destruir. Tem vento contrário que está no cronograma do próprio Deus para a nossa vida. Quem foi que mandou eles ir para Betsaida? Jesus. E Jesus, na sua onipotência, não sabia que iria iniciar um vendaval no meio da travessia? E por que mandou? E por que não foi? Na primeira, presta atenção, tudo que Jesus faz tem um ensinamento. Na primeira, passemos para outra, agora é diferente. Na primeira tempestade, Jesus disse para ele passar para o outro lado, porque Jesus queria ir para Decápolis. Então eles teriam que atravessar o mar da Galileia. Agora não, Betsaida fica do mesmo lado. Só estou navegando, indo pelo caminho do mar da Galileia. Tá? Diferente. Mas quando Jesus manda eles atravessarem para ir a Gadara, Jesus pega uma almofada, entra no barco, vai para a polpa do barco, descansa. Jesus está com eles. Dessa vez, Jesus não está com eles. Da primeira vez, no meio da tempestade, acorda Jesus. Jesus levanta, repreende o vento, repreende o mar, cessou a tempestade. Agora o vendaval está pegando e Jesus não está no barco para você acordar. Tudo que Jesus permite na nossa vida, se foi Ele que permitiu, algo Ele está querendo nos ensinar. Quer ver? Até o final da mensagem, quer ver como é fácil? Facinho. Mas vamos percorrer o caminho devagarzinho. Quer ver? Então, no meio do vendaval, Jesus está lá no monte orando. Está chegando a madrugada já. E Jesus não era de pouco oração. Jesus parava mesmo, quando Jesus falava, vou orar, é para rachar o joelho no chão. Jesus orava mesmo por horas. Jesus não tinha problema com o tempo passar e ele orando. Jesus estava tranquilo. Jesus foi para o monte à tarde. A Bíblia vai dizer que ele só foi socorrer os discípulos na quarta vigília da noite, entre as 3 e 6 da manhã. Então ele ficou da tarde até a madrugada orando. Jesus não tinha pressa para oração. Observe, os discípulos estão no meio do vendaval. Jesus está no monte orando. Agora pega essa aqui. Jesus termina de orar. Jesus desce, está sozinho. Já é madrugada. Jesus volta para o mesmo lugar de onde ele tinha dito para os discípulos. Entra no barco e vão para Betsaida. Só que agora Jesus está sozinho. Madrugada, na beira da praia. Os discípulos, leia João, a Bíblia sempre vai dar respostas. Leia João, capítulo 6, verso 19. João escreve assim, a mesma passagem, João escreve assim, que eles já estavam a cerca de 25 a 30 estádios de distância, de onde eles saíram. 25 a 30 estádios dá mais ou menos 4 a 5 quilômetros de distância. Jesus está lá, na praia onde ele deu a ordem, voltou para lá de madrugada, eles já estão a quase 4 a 5 quilômetros de distância. Aí Marcos, o texto da qual a gente leu, Marcos vai dizer que Jesus, vendo-os que se fatigavam, aqui é um mistério, peraí, para eu enxergar 4 a 5 quilômetros de dia, acho que é possível. Posso ver até resquício de pessoa, mas eu identificar quem é, impossível, de dia. Nem usando óculos, talvez usando binóculo. Só que aqui está de madrugada, escuro. Se não bastasse isso, está um vendaval. Se você ler Mateus conta a mesma história, Mateus 14, verso número 24, Mateus vai dizer que as ondas açoitavam o barco, porque o vento era contrário. Aí Jesus está na beira da praia, à noite, madrugada. Aí Marcos vai dizer que Jesus estava os vendo, mas não somente vendo. Jesus estava vendo os detalhes. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus estava vendo e ele se fadigava.
Quero ver se alguém está cansado a 5 km de distância no escuro. Pegou como a Bíblia tem coisas simples que nos levam a glorificar a Deus? Aqui está o segredo. Mesmo Jesus não estando no barco, por que o barco não afundou com a tempestade? Porque Jesus não estava no barco, mas Jesus nunca os perdeu de vista. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então você entende. Porque no meio do vento contrário da sua vida, quando parece que está tudo bem, quando fala vento contrário, falando que está tudo bem, aí parece que o negócio vira assim. Tudo que estava dando certo daí começa a desandar. É a enfermidade que chega. É o emprego que era do bom e do melhor foi demitido. É o dinheiro que vai para as cucuias. É a dívida que você não esperava que apareceu, que você nem lembrava que tinha, foi cobrada. São coisas que aparecem na nossa vida, pelo contrário, que vem parece para nos empurrar para trás. É a depressão que começa a bater a porta. É a alegria que deu lugar à tristeza. É o casamento que acabou. São os filhos que entram no mundo das drogas. É o trabalho que virou um inferno. Tudo parece que começa a andar errado. E você como está? Sempre na igreja. Sempre orando. Sempre buscando viver segundo a palavra de Deus. Sempre buscando ser fiel ao Senhor. E o vento contrário te alcançou. Aí eu te digo, sabe por que não desandou a coisa e você não naufragou até agora? Por quê? Glória a Deus. Deixa eu tirar um mistério aqui depois. A Bíblia diz que já estava escuro, né? Se ele vai a quarta vigília da noite, é madrugada. Então Jesus estava vendo eles no escuro. Sabe o que é a escuridão aqui? São essas adversidades. As nossas adversidades não impedem Jesus de nos ver. As nossas adversidades não são barreira para impedir que Jesus nos veja. Então saiba de uma coisa, Jesus vê a sua aflição, Jesus vê as suas lágrimas, Jesus vê, às vezes parece que ele não está, mas não está mesmo no barco, parece que você está sozinho, parece que você tem que gritar porque Jesus ficou na praia e você está navegando em alto mar. Ele está te vendo. Jesus está a par da situação. Jesus está a par da situação. Quer ver o negócio? Vou pegar um gancho da palavra que Deus deu para o pastor Dionísio no início do culto, que é a palavra inicial. Se nós lermos Êxodo capítulo 3, verso 7 e verso 8, é o chamado de Moisés. Quando Deus vai falar com Moisés no meio da sarça ardente. O povo de Deus estava no Egito, passando por um período de aflição, passando por um período de literalmente escravizados no Egito. Aí Deus resolve libertar o povo. Para libertar o povo, Deus vai levantar um líder. O líder é Moisés. Deus vai falar com Moisés no meio da sarça ardente. Êxodo 3, 7 e 8. Olha o que Deus vai dizer. O povo está lá. Deus não falou com o povo. Deus agora que vem para falar com Moisés. Olha o que Deus vai dizer para Moisés. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 7, versículo 8. Deus vai dizer assim para Moisés. Moisés, tenho visto, nos detalhes, visto atentamente, tenho visto detalhadamente as aflições que o povo tem passado no Egito, não somente vendo. Aí Deus vai dizer assim, e tenho ouvido o clamor do meu povo por causa daqueles que o oprimem. Deus estava vendo atentamente e Deus estava ouvindo atentamente. Aí Deus continua dizendo assim, porque eu conheci as suas dores. Deus não falou com o povo, mas Deus estava dizendo para Moisés, eu não falei com eles, mas eu estava vendo tudo, eu estava ouvindo tudo, e eu sei tudo o que eles estão passando, porque eles estão nas mãos dos egípcios. Aí Deus vai dizer para Moisés, por isso eu desci. Deus falou para Moisés, saí do meu trono e vim aqui falar com você.
Por isso eu desci. Por quê? Para livrar o meu povo da mão dos egípcios, para tirá-lo dessa terra e levar para uma terra boa e larga, terra que manda leite e mel. Deus vê as nossas aflições, Deus sabe das nossas dores, Deus ouve o nosso clamor e Deus tem a hora certa para intervir e acabar com o nosso sofrimento. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém sofre e foge do olhar de Deus. Ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. Jesus está na praia. Viu que eles estão cansados. Eles estão lá remando, tentando chegar a Betsaida. Já é madrugada, o vento é contrário, está difícil a navegação. Aí Jesus resolve ir até eles. Vamos temporar um negócio aqui. Jesus está na praia. Jesus resolve pegar um barco. Se eles estão remando, tem vários no barco, não estão conseguindo chegar a Betsaida. Você imagina se Jesus sai aqui atrás, pega um remo, um barco, sozinho, com um vendaval contrário. Que hora que Jesus vai chegar nele? Então de barco não dá. Não tem motor. Aí Jesus vai resolver de uma forma diferente. Que forma que Jesus resolve ir? Vou andando que é mais rápido. Vou andando que é mais rápido. Eles não vão conseguir sair do lugar, porque o vento é contrário, vão demorar para chegar. Onde eles chegar, eu chego mesmo. Aí Jesus resolve ir andando sobre as águas. Pega se você quiser. Vento contrário na vida dos discípulos fez com que Jesus operasse algo que ele nunca tinha feito. Andar sobre as águas. Jesus nunca tinha andado sobre as águas. Quer ver? Quando Jesus está chegando perto do barco, os discípulos estão lá remando, cansados do que Jesus já viu. Quando eles observam o vulto que está chegando, vendaval, escuro, madrugada, 4h da noite, entre as 3 e 6 da manhã, madrugador. Quando eles veem que vem alguém, o barco sendo açoitado, o coração já está correndo risco de morte. Aí quando eles olham, vem alguém andando por cima das águas. Oh, aleluia! E Jesus usava a túnica. O que eles pensaram? Nunca viram ninguém andar sobre as águas. Hoje é fácil, a gente tem o texto pronto, a gente tem a história pronta. Jesus, se você estivesse no barco. No escuro, ventania, um vendaval, as águas açoitando o barco, aí você olha para o lado e andando lá por cima das águas lá. Como seria a nossa reação? A reação dos discípulos foi uma só. Por quê? Gritaram. Que não tinha mulher no barco, não. Era só homem. Gritaram, mas gritaram com força. Aí a palavra de Deus nos diz que Jesus vendo a favor deles, Jesus vai gritar de volta. Só que Jesus grita de uma forma diferente. Jesus vai gritar para eles: ei, não tem mais, sou eu. Eles conhecem a voz. Não tem mais, sou. Fica tranquilo, estou chegando. Você que nunca viu andar sobre as águas, estou chegando. É o jeito mais rápido. Se eu vier de barco, já está lá no começo da andada. Então, como eu vim a perto, estou chegando. Observe só que medo é para todos. Todo mundo tem medo. Não existe um ser humano que é desprovido de medo. Que diz que não tem medo de nada é mentiroso. Todo ser humano tem medo. Agora, nem todo ser humano tem coragem. Medo é para todos, coragem não. Dentro do barco, todos estão com medo, todos gritaram. Agora tem um dentro do barco que tem coragem. Quem? Jesus diz: não tem mais, sou eu. Aí Pedro vai responder: Senhor. Ele não reconheceu, porque se ele reconhecesse, ele falava: ô Senhor meu, se és tu. Então ele não viu claramente que era Jesus. Senhor, se és tu, manda eu vir ter contigo por cima das. Eu não ia nem a pau. Noite, vendaval, água açoitando o barco. O barco perdeu o controle, não conseguiu chegar a Betsaida de jeito nenhum.
vou meter a besta a sair do barco. Por isso, todos ficaram quietos. Pedro quer ir, vai. Se morrer, morre você. Senhor, faça-me bem contigo por cima das águas. Aí Jesus disse, tudo bem. Aí Pedro resolve sair do barco. Quando Pedro sai do barco, Pedro também vai viver algo que ele nunca tinha. Se Jesus, por causa do vendaval, fez algo que ele nunca tinha feito, Pedro, por causa da sua fé e coragem, também vai viver algo que ele nunca viveu. O que eu aprendo aqui? Não deixa o medo te paralisar. Porque o não ter mais sou eu, foi para todos. Não foi só Pedro que ouviu. Todos do barco ouviram. Agora só um teve ousadia para romper com medo e dizer, se o Senhor pode andar sobre as águas, sou teu discípulo, mas eu andar também. E se não fosse Jesus? O que aconteceu com Pedro? Pedro sai do barco, vai andando sobre as águas. Só que está no meio de um vendaval. E quando Pedro vê que o vendaval está feio, a Bíblia diz que Pedro começa. Não diz que Pedro afundou, diz que Pedro começa. Começando a afundar, o que Pedro faz? Clama ao Senhor, dizendo, Senhor, salva-me. Aí Pedro nos revela algo extraordinário. Ok, não espere as coisas piorarem para clamar ao Senhor. Não espere a água chegar no pescoço para pedir socorro para o Senhor. E observe, Jesus estende a mão, pega Pedro, não deixa ele afundar. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer o que para ele? Homem de pequena, por que duvido? Aqui eu aprendo outra coisa. Bom, se Pedro clamou tendo pouca fé, Jesus estendeu a mão, isso quer dizer que a sua falta de fé não é desculpa para não clamar. E também não é empecilho para Jesus estender a mão e não deixar a coisa afundar. Então o que falta às vezes na nossa vida é gente que está com água no pescoço e vivendo como se nada tivesse acontecido. Vai esperar naufragar, depois que naufragar não adianta clamar, já está no fundo do poço. A hora de clamar antes das coisas afundarem. Está percebendo que a coisa não está andando do jeito que tinha que andar? É hora de clamar. É hora de dobrar esse joelhão. Não dá para dobrar, vai sentado. Ah, mas a coluna dói, vai deitado. Filho. Mas clame ao Senhor. Não espere as coisas piorarem para clamar ao Senhor. Porque se nós clamarmos ao Senhor e pedirmos por socorro, o Senhor é fiel para estender as mãos, estendendo a mão para ele. O segurou. Aleluia. Jesus tem poder para não deixar esse problema acabar com você. Agora, se não pedir socorro, afunda o seu ego. Deixa eu encerrar a mensagem. Jesus segura a mão de Pedro. Aí a palavra de Deus nos diz, olha só a lição que Jesus estava querendo ensinar para ele. A palavra de Deus diz que Jesus chega no barco, o vendaval ainda está pegando. Quando Jesus entra no barco, aí o vento, aí ele cessou o vento. Então Jesus só cessa o vento depois que ele entrou no barco. O que Jesus estava querendo ensinar com parênteses? Ele disse, você pode até sair sem mim. Agora chegar é outra história. Aquilo que Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Sabe o que Jesus ensinou? Vocês só vão chegar se eu estiver no barco. Aleluia. Saiu sem mim, mas se eu não chego, o barco afunda. Se eu não entro e cessa o vento, esquece o vento sai. E arrebata até amanhecer o dia. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Deixa eu encerrar a mensagem. Jesus entra no barco.
cessou o vendaval. Aí a palavra de Deus nos diz que os discípulos que estavam no barco vão até Jesus, começam a adorá-lo e a reconhecer que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E na primeira tempestade, o que eles falaram? Quando Jesus cessou o vento, quando Jesus deu uma queda, cala-te, e houve grande bonança, um olhou para o outro e falou: quem é esse? Não sei quem é, não. Quem é esse? Até o vento do mar não obedece. Na segunda, verdadeiramente, não é mais quem é, agora eu sei quem tu és. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Deus quer ensinar lições para nós no meio da tempestade. Nenhum vento contrário que Jesus permite chegar na nossa vida é em vão. Já vai dizer que Deus não é Deus de balde, você. Deus não trabalha para trabalhar. Tudo que Deus faz tem um propósito. A tempestade ensina para eles: sem mim vocês não chegam. Com as suas forças vocês não chegam, porque Jesus já viu, estão todos fatigados de tanto remar. Com as suas forças vocês não chegam. Agora, se eu estiver no barco, aí a coisa muda. Aleluia. É tempo de clamar ao Senhor. Não é tempo, já passou. Já passou. Está passando as horas. E as horas voltaram no tempo de Isaías, mas o nosso tempo não volta mais não. Só passa. É hora de clamar ao Senhor. É hora de botar o joelho no chão. E sabe o que é clamar? Não é aquela oração de: Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, abençoa amanhã, tarde, à noite. Obrigado pela tua provisão, obrigado pela saúde. Abençoa fulano, você quer botar em nome de Jesus. Amém? Eu vou dormir. É assim que você fala para o seu irmão. Eu sempre gosto disso aqui. É assim que você chega para falar: Pastor, nessa tarde eu fui lá na sua casa, lá o senhor estava lá, eu fui lá para tomar água, lá o senhor estava lá, eu vi uma água lá, falei para uma água, depois eu passo lá, e sábado por aí tirar um tempo e passo lá para cá, tá bom? É assim que eu falo com alguém. E por que com Jesus, que é uma pessoa? Pessoa, um ser, pessoa. Eu entro diante de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Amém! Nem Jesus entendeu se duvidar. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Pode falar devagarzinho, não tem problema. Jesus não tem pressa. Jesus passava horas e horas na oração. Você acha que uma hora para Jesus parar para te ouvir é muito para ele? Ele vive na eternidade, meu filho. O tempo para ele não passa. O tempo passa para nós. Ore, meu. Ora. Mas uma coisa eu digo para encerrar. Para a gente encerrar. Quando entrar diante de Deus, não conte só a história que está na boca. Porque nem sempre a história que está na boca é a história que está no... Conta a história que está aqui, a verdadeira. Conta a verdadeira. Porque Deus já sabe. Mas Deus ama sentar para conversar com os teus filhos. Deus ama. Quanto mais nós conversamos com Deus, mais íntimo de Deus nós nos tornamos e Deus se torna de nós. Você nunca leva para sua casa alguém que você nunca conversou, leva? Para dar um copo de água, para dar alguma coisa? Claro, qualquer pessoa. Agora, para pousar na tua casa, você leva um estranho? Não? Você leva alguém que você não conhece, não sabe de onde veio, não sabe qual é o endereço, não sabe quem é a família. Você leva? Não, porque nós somos seres desconfiados, correto? Exatamente. Se você não fala com Deus, infelizmente, você não é estranho para Deus, mas Deus pode ser estranho para você. Crie intimidade com Deus. Como que eu faço isso? Andando segundo Deus quer. E tendo relacionamento. Me relacionando com Deus. Amém? Esse vento contrário vai ter fim. Esse
vento contrário tem hora marcada para terminar, porque Jesus não te perdeu de vista. O tempo certo Jesus vem. E quando Jesus vem, é para resolver. Jesus não deixa nada para depois. Quando ele chega, é agora e é já. Amém? Deus abençoe para